Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando a nossa semana de raiva humana e animal do estado de Tocantins, já é o nosso terceiro ano. Eu vou falar rapidamente aqui só mais os avisos, pessoal. Nós estamos com 16 pessoas, mas a gente quer começar no horário, porque foi solicitado, né, que a gente fosse bem criterioso em relação ao horário. Então, a gente está hoje com um profissional de referência nacional, já vai ser apresentado o Dr. Wagner. Eu queria só reforçar, vocês que já participam de webconferência com a gente, sabe que a gente sempre solicita que deixe a câmera fechada, não abre o áudio, a gente tem o chat para vocês fazerem todas as perguntas. Então, no chat, vocês vão colocar alguma situação, alguma pergunta, estamos todos aqui, vamos ficar anotando essas perguntas, agrupando elas, porque o Dr. Wagner vai fazer a apresentação dele, e no final é que ele vai responder as perguntas, tá bom? Então, assim, mas já surgiu a pergunta, já joga no chat, que a gente vai estar aqui para anotar, para acompanhar e tentar responder todas elas. Tá certo? Então, também, mais para frente, vai aparecer a lista de frequência para vocês assinarem através de um link. Se mais de uma pessoa estiver assistindo no mesmo ponto, faz com que os outros colegas também assinem para a gente saber exatamente quantas pessoas estão aqui. Tá bom? Como a gente está abrindo hoje a nossa semana, estamos aqui com Karina Grazi, que é a gerente de vigilância e controle de doenças tropicais negligenciadas, é a minha chefe, e também o Raidileno Matheus, que é da ADAPEC, e a Thaís, que está ali atrás. Elas vão dar uma palavrinha antes da gente iniciar a nossa aula com o Dr. Wagner. Pois bem, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos à Semana Estadual da Raiva Humana e Animal aqui do Tocantins. Como a Isa apresentou, meu nome é Karina, também sou médica veterinária, né? E respondo pela gerência de doenças tropicais negligenciadas. Então, assim, nós estamos muito felizes em poder organizar esse evento. Ele foi organizado com muito carinho pela Isa, né, que responde pela assessoria de zoonoses e acidentes por animais peçonhentos, e também pelo Raidileno, né, que também é médico veterinário, e na ADAPEC ele responde ele é o coordenador do Programa Estadual de Controle da Raiva em Herbívoros, né. Então, é um evento muito importante, né, para reforçar as ações de vigilância e controle que já são desenvolvidas nos municípios. Como a Isa falou, em 2017 foi o último caso humano que nós tivemos, né? E nós trabalhamos junto com os municípios para que isso não ocorra mais. Então, é o momento para nós estarmos nos atualizando, né? Em assuntos relacionados às ações de vigilância e controle. E hoje, então, serão realizadas 3 webconferências, né? Terça, quarta e quinta-feira. Hoje está conosco o Dr. Wagner, né? Ele é médico do Instituto Pasteur, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem especialização em pediatria, especialização em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e especialização em epidemiologia pelo CDC dos Estados Unidos. Né, nós somos muito gratos, Dr. Wagner, pela sua presença aqui, né? E Dr. Wagner estará fazendo uma fala sobre raiva humana, como prevenir e quando suspeitar. Então, eu vou passar a fala para o Raidileno, também dar boas-vindas a vocês, mas eu agradeço a presença de todos que estão conosco nesse momento, né? Sejam todos novamente bem-vindos e desejo uma tarde produtiva e bem-sucedida para todos, tá? Eu vou passar a fala agora para o Raidileno. Boa tarde a todos. É sempre uma grande satisfação estar nesses eventos. Já é o terceiro que a gente organiza na Semana Estadual da Raiva do Estado do Tocantins, e a gente tem boas expectativas, né, com relação ao evento. Meu nome é Raidileno Matheus, sou médico veterinário, como a
Karine me apresentou, e hoje sou responsável pelo Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros. Então, assim, quero desejar boa-vinda a todos, e a gente fica à vontade mesmo para todas as dúvidas, né, que surgirem, e a gente absorver esse conhecimento, né? O Dr. Wagner vai estar, honrosamente, a gente está recebendo o Dr. Wagner, né? E a gente deseja que esse evento seja, tenho certeza, aliás, vai ser bem produtivo. Então, bom evento para todos. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Isa, obrigado pelo convite, não é? Eu agradeço o convite, é sempre um prazer falar com vocês, falar um pouco sobre a raiva. Eu tenho estudado, trabalhado com a raiva, quer dizer, a minha área tem sido imunizações dos últimos anos, e especificamente tenho trabalhado com a raiva, né, já há algum tempo. Então é um prazer muito grande falar com vocês e apresentar algumas informações que a gente tem sobre a doença. Bem, a raiva, ela é uma doença milenar, né, uma doença desde o tempo de Hipócrates, já se conhece a raiva, e uma doença muito grave. Eu acho que nada na vida mata tanto quanto a raiva. A letalidade da doença é próxima a 100%. E do que a gente tem, assim, de novidade mesmo, de avanço em termos de tratamento, tem esse protocolo de Milwaukee, do Dr. Rodney, que atendeu uma paciente em 2004, ele é um médico UTIsta, e na UTI ele fez uma série de procedimentos e essa pessoa que ele atendeu saiu viva e praticamente sem sequelas. É a única pessoa assim, que a gente conhece que tenha sobrevivido à raiva, praticamente sem sequelas, é esse paciente do Dr. Rodney. E o Dr. Rodney, ele, desde 2004, ele divulga o protocolo dele, e sempre que tem caso, né, ele tem interesse, até para aumentar a estatística dele, de trabalhar nos casos que aparecem. Então, aqui no Brasil, toda vez que tem algum caso, né, a gente entra em contato com ele e ele ajuda, ele participa da condução do caso. De prático mesmo aqui, né, nós temos esta criança, Marciano, que teve a doença em 2009, quando ele tinha 15 anos, 2008, desculpe, quando ele tinha 15 anos. E essa criança foi tratada de acordo com o protocolo do Dr. Rodney, e essa fotografia é uma fotografia recente, de 2 anos atrás, foi também um caso que teve uma evolução, para os parâmetros da doença, teve uma evolução muito boa. Quer dizer, o Marciano sobreviveu com sequelas motoras graves, mas sem sequelas cognitivas. Ele fala bem, ele tem praticamente tem uma vida cognitiva normal, mas com sequelas graves. Possivelmente, o Marciano, junto com o caso americano, são uma das poucas pessoas que a gente conhece, né, na história da raiva que tenham sobrevivido com sequelas, ou com sequelas razoáveis, pelo menos, né, sem sequelas graves. Mas isto não é a maioria dos casos, né? Na mesma época, nós tivemos, em 2018, aliás, nós tivemos um caso no Amazonas, que também sobreviveu à raiva, também passou pelo protocolo foi atendido pelo protocolo do Dr. Rodney, só que esse caso sobreviveu em estado muito precário. É uma criança que praticamente em estado vegetativo. Para falar a verdade, eu não tenho notícia dela, não sei nem se está viva essa criança. Mas, quer dizer, se estiver viva, quer dizer, ela é uma pessoa que mora dentro de uma UTI, entubada em total estado vegetativo. E as demais crianças, os demais pacientes aqui no Brasil que foram seguidos pelo Dr. Rodney, também foram a óbito. Então, quer dizer, o que o Dr. Rodney faz, quer dizer, um avanço, assim, tem 4.000 anos, é a primeira vez que alguém tem um protocolo de UTI, inclusive, não tem nada, não tem lá um antiviral, não é nada disso, é um protocolo de UTI mesmo, e que praticamente no mundo só ele que sabe conduzir esses casos. Né? E aí, com resultados ainda, né, muito aquém, quer dizer, de cura mesmo,
tem um caso e o outro que sobreviveu com sequelas graves. Então, para todos os efeitos, a gente fala de uma doença que mata muito, por isso que nós temos todo um cuidado com ela. É uma doença de altíssima letalidade, próxima a 100%, e os poucos casos que sobrevivem com sequelas graves. Bom, falando da raiva especificamente, não é? É uma doença de mamíferos, não é? Só mamíferos adoecem e só mamíferos transmitem a doença. Nenhum outro animal participa da cadeia da raiva. E o vírus da raiva, quer dizer, são várias famílias de vírus da raiva, né? Mas o mais importante que nós vamos ter que nos ter são essas variantes que estão aí. Né? A variante canina, que chama 1 ou 2, e a variante de morcego, que é a variante 3. Além dessas variantes, existe uma quantidade muito grande de variantes, inclusive variantes de animais silvestres, de raposas, guaxinim, cada um tem um nome específico. Mas, para o nosso entendimento, para a nossa ação mesmo, né, o que interessa realmente é a variante canina, a variante de morcego e algumas variantes de mamíferos silvestres, né, que nós, durante a apresentação, nós vamos comentar. Bom, a raiva, não é? A transmissão, a doença, a raiva, toda a fisiopatologia dela é essa. Precisa ter, uma agressão por animal eliminando a vírus na saliva. Esse animal, cão, gato, herbívoros, animais silvestres e o morcego. Não é? O morcego é a grande estrela do momento. Precisa ter lesão na pele ou na mucosa para o vírus penetrar. Então, aqui, quer dizer, tradicionalmente, quando a gente fala cão, gato, herbívoro, animal silvestre, sempre são lesões visíveis. O morcego, que é o principal transmissor atualmente, ele é um animal muito pequeno, e as lesões que ele causa em pele e mucosa são lesões muito pequenas. Então, quando a gente fala em lesão de morcego, em acidente de morcego, a gente precisa tomar muito cuidado, porque normalmente, é muito comum não ser perceptível a lesão do morcego. Bom, uma vez tendo uma lesão e o vírus invadindo o organismo, o vírus busca o sistema neurológico periférico. Então, ele pode até se reproduzir no local da lesão, da invasão, mas ele tem um tropismo muito grande pelo sistema nervoso periférico. E no momento que ele chega no sistema nervoso periférico, ele começa a migração para o sistema nervoso central. Então, isso é uma característica exclusiva da raiva, que não tem viremia na raiva. O vírus não vai para a corrente sanguínea. Não se acha vírus no sangue. O vírus ele fica no sistema nervoso. E migra do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, protegido pela camada de mielina. No sistema nervoso central, né, o item 5, começa a multiplicação do vírus, e aí começam as manifestações clínicas. Então, essa sequência de 1 a 5 é muito bem conhecida em cão, gatos, herbívoros, inclusive seres humanos. Quer dizer, o vírus chega no sistema nervoso central, se multiplica, e a partir daí já começam as manifestações clínicas do ser humano ou do animal. Depois que ele chegou no sistema nervoso central, que se multiplicou, ele volta pelo mesmo sistema nervoso para todos os demais órgãos do organismo, inclusive para a glândula salivar, onde ele é eliminado, né, na glândula salivar é eliminado na saliva, e aí, através da agressão para os animais, transmite a doença e o ciclo começa de novo. Então, para haver transmissão da doença, o vírus precisa estar na glândula salivar. E para chegar na glândula salivar, ela passou pelo sistema nervoso central. Então, isso é muito importante, quer dizer, essa fisiopatologia da doença é muito importante, porque tudo que a gente vai falar de profilaxia e de diagnóstico da doença, quer dizer, a gente tem que usar
toda essa sequência. É muito bem conhecido isso para cão, gato, herbívoros. Para animais silvestres, para o morcego, quer dizer, aí é um mistério total. Quer dizer, para gato, por exemplo, para o ser humano, a gente sabe que vai para 100% para óbito. Para morcego, quer dizer, como é uma coisa muito nova e pouco estudada, até hoje a gente não sabe quando se começa realmente a manifestação da doença do morcego e se o morcego infectado pelo vírus morre. A gente não sabe disso, e menos ainda para os demais animais silvestres. E nós temos aí todo um campo de pesquisa nova, não é? de conhecimento de raiva em morcego e raiva em animais silvestres. Falta muito conhecimento, né, para nós, para a humanidade como toda, a respeito da raiva nesses animais. Bom, aqui, então, detalhando um pouco mais essa transmissão, a variante canina, que é a variante que tradicionalmente, né, a variante que lá desde o tempo de Hipócrates, né, a gente conhece a variante canina, a transmissão dela para o homem, normalmente, né, é assim, vai do cão, o vírus circula no cão, no gato, o animal adoece, fica furioso e ataca o homem. E, normalmente essa é a transmissão mais comum, é a transmissão que nós trabalhamos, né, durante séculos, né, durante todo o conhecimento nosso, né, basicamente o nosso conhecimento e a nossa ação era baseada nessa situação. Hoje, como é o variante de morcego, né, que é o vírus mais importante, né, o vírus no Brasil hoje só tem a variante de morcego, a transmissão é diferente. Ela pode ser direta do morcego para o homem, ou pode ser indiretamente através da agressão do morcego em cão, gatos, herbívoros e outros animais silvestres, e esses animais transmitidos por o homem. Só que a grande diferença que tem entre a transmissão de cão e gato para o homem é o que eu coloco nessa última linha. É a variante de morcego, tudo que a gente viu, tudo que a gente sabe até hoje, né, o que a gente acompanhou, cão e gato doentes são casos isolados. É um animal isolado, um animal doente, morto ou desaparecido. Quando a gente fala em transmissão do vírus do morcego para o cão e gato, nós falamos em um cão, sempre. Quer dizer, todos os casos que eu acompanhei aqui pelo Brasil, de raiva transmitida por cão e gato, variante de morcego, sempre é um animal doente ou desaparecido, ou morreu ou desaparecido. Sempre. Não existe dois animais. Ao contrário do que era quando a variante canina circulava, porque aí nós falávamos em centenas, milhares de casos. Então nós falamos um cão isolado e sempre doente. Então, o animal tem manifestação da doença. Todos os casos que nós vimos acompanhamos sempre animal apresentando sinais da doença. Então, essas são características fundamentais, né, quando nós vamos falar o que fazer com um acidente com o gato, o que fazer durante a profilaxia. Um outro dado importante, quer dizer, é o tipo de lesão. Nós temos, assim, nós caracterizamos, nós vamos voltar nesse assunto durante a palestra, mas é importante a gente decidir, quando nós vamos fazer a profilaxia, qual é o tipo de lesão que nós estamos investigando. Se o acidente é leve, nós vamos ter uma conduta. Para acidente grave, a conduta é totalmente diferente. Acidente leve, né, são acidentes superficiais, pouco extensos, geralmente únicos em tronco e membros, exceto mãos e polpas digitais e plantas do pé, que são áreas muito inervadas. Nós vimos que para ocorrer a doença, né, o vírus precisa chegar ao sistema nervoso. Então, todas as áreas que têm muito sistema nervoso, tipo mão, pé, rosto, são áreas quando o acidente é essa área, são sempre acidentes graves. Esses acidentes leves normalmente ocorrem em decorrência de mordeduras ou arranhaduras discretas, causadas por unha e dente. E lesões a lambedura de lesões superficiais, que também são classificados como acidentes leves.
Já o acidente grave tem essas características. Ferimentos na cabeça, face, pescoço, que são áreas muito inervadas. Mão, polpa digital e ou planta do pé. Qualquer ferimento, por mais discreto que sejam, nessas áreas são considerados acidentes graves devido à quantidade, a porcentagem muito grande, a quantidade muito grande de terminações nervosas que existe nessa área. Bom, ferimentos profundos, múltiplos, extensos, né? Aí é fácil entender em qualquer região do corpo, porque aí tem uma exposição muito grande ao vírus. Lambeduras de mucosas, porque as mucosas são permeáveis ao vírus. A pele íntegra não é permeável, mas a lambedura da mucosa é permeável ao vírus. Lambedura de pele onde existe lesão grave, ferimentos profundos causados por unha de animais, que são muito comuns, e ferimentos por animais silvestres, quando escapa por morcego. Então, hoje, nós consideramos todos os ferimentos por animais silvestres, não? Aí, mico, macaco, sagui, raposas, e o morcego, principalmente, né, são todos os acidentes com esses animais nós consideramos como graves, e a profilaxia desses acidentes é sempre, não é, sempre voltada para essa classificação. Bom, insisto, não é, aqui, não é, que é multiplicação e início do início das manifestações depois que chega no sistema nervoso central, vale isso para herbívoros, cão e gato, principalmente, para o ser humano, e aí, só depois que chega no sistema nervoso central, é que ele vai para as glândulas salivares. Bom, até o item 4, nós chamamos de período de incubação. Do item 4 para 5, quando começam os sintomas da doença, aí já é a fase clínica. Esse período de incubação varia muito. No ser humano, o normal é de 2 a 3 meses, entre 30 e 60 dias, no máximo 30 e 90 dias. Mas o que nós temos visto, normalmente, é de 30 a 60 dias o período de incubação em seres humanos. Em cães, pode ser um pouco menos, né? Pode ser em 15, 20 dias, até um ano, né? A gente fala. Em morcegos não se sabe quanto é isso, e em animais silvestres também não se sabe. Então, esse período de incubação, em ser humano, tem casos raríssimos de período de incubação, inclusive de mais de um ano, até de 2 anos, já se viu um caso, não é? Um caso bem analisado, de um período de incubação de 2 anos. Mas é uma exceção muito grande. E mesmo menos de um mês também é muito raro. Bom, no momento que começam as manifestações clínicas, não é? No ser humano, até o óbito, normalmente o óbito é rápido. E também em animais, em cães e gatos, normalmente também a evolução é rápida e o óbito é rápido. Bom, para a gente falar em profilaxia da raiva, né, nós vamos ter que falar em vacinas e soros. Hoje, o que a gente usa no Brasil, né, e desde 2002, são vacinas de altíssima qualidade. Essa vacina que nós chamamos de vacinas purificadas de células vero. A vacina que nós temos é vacina de ótima qualidade, nós estamos usando com muita tranquilidade essa vacina nos últimos 20 anos. Essa vacina, ela tem alguns problemas. O primeiro é a produção mundial, né? A produção mundial de vacinas da raiva é muito baixa. E a Organização Mundial de Saúde não cansa de alertar para essa situação, né? Inclusive, chegou a haver falta de vacina no Brasil, em 2017, o que é uma calamidade, e nos Estados Unidos, em 2008, 2009, chegou a faltar vacina. É uma situação muito grave. São dois grandes produtores no mundo que fabricam a vacina, e outros produtores menores que usam para produção, basicamente para uso interno. O que nós temos no Brasil, né, nós temos a vacina da Sanofi Pasteur, que é a vacina que nós utilizamos praticamente até o ano
ano passado, só do Sanofi Pracesso, que é uma grande produtora de vacina, e a outra vacina que nós temos, que estamos utilizando neste ano, é uma vacina produzida na Índia. As duas são vacinas de células vero. A diferença entre elas é que a vacina da Sanofi Pasteur é de 0,5 ml a apresentação e a vacina produzida na Índia é de 1 ml. As duas vacinas são de alta qualidade, eu não sei nem por quê, exatamente, porque atualmente nós estamos usando as duas vacinas do Brasil. O PNI comprou, não é? O Programa Nacional de Imunizações comprou, eu não sei por que estão usando as duas vacinas, mas são as duas que estão disponíveis. Essa vacina, apesar de ser muito segura, ela pode dar reações adversas. Né? São raras, mas podem dar. Por isso que nós tínhamos também no PNI essa segunda vacina, que era de embrião de galinha. É uma vacina também de alta qualidade e a produção dela é diferente da vacina de células vero. Então, nós sempre tivemos um pequeno estoque de vacina de embrião de galinha, e o estoque é pequeno porque ela é muito mais cara que a vacina de células vero. Nós sempre tivemos um pequeno estoque dessa vacina para, nos casos de reação adversa à vacina de células vero, a gente substituir. No entanto, desde 2019, essa vacina não é comprada mais pelo Brasil, segundo o Ministério, porque não há oferta no mercado internacional. Então, neste momento, nós só temos a vacina de células vero. E se um paciente tiver reação à vacina de células vero, quer dizer, precisar tomar vacina e tiver reação, nós precisamos internar o paciente para continuar a profilaxia. Se a pessoa tiver, por exemplo, um risco de choque anafilático, que é possível que tenha, essa pessoa precisa ser internada para continuar a profilaxia, porque nós não temos uma vacina substituta. Bom, são vacinas de ótima qualidade, tem este problema, né, raro de reações adversas, e o outro grande problema que tem, além da falta da produção limitada pelo mundo afora, um outro grande problema que nós temos é o preço, são vacinas caríssimas. A vacina de células vero que nós estamos utilizando custa $10 a dose. $10. Só para ter uma comparação, a vacina de sarampo custa centavos de dólar. Então, tem uma vacina, para os padrões de vacina, é uma vacina muito cara. Bom, além da vacina, nós temos os soros. O soro é a outra grande arma que nós temos para fazer a profilaxia. O que nós usamos no Brasil, sempre usamos, é o soro heterólogo produzido em equinos. O Brasil é um grande produtor de soro, né, já desde 1902, 1913, Vital Brasil. O Brasil sempre foi um grande produtor de soro. A quantidade, esse soro heterólogo produzido, né, pelo Brasil é um soro de altíssima qualidade. O soro atual são todos de altíssima qualidade, não dão reação adversa, são soros seguros, mas está em falta. Hoje, neste momento, nos últimos 2 ou 3 anos, tem faltado soro no nosso programa de prevenção da raiva humana. O que é um absurdo, está faltando soro, né, por absoluta e total desorganização nossa, aqui no Brasil, porque nós sempre produzimos soro. Durante anos, desde a década de 80, nós usamos esse soro, nunca faltou. Começou a faltar por motivos aí de produção, de boas práticas, né, uma desorganização total, né, e tem faltado soro no Brasil nos últimos anos, o que tem nos levado a situação desesperadora, né, porque o soro é um componente importante da profilaxia. Não é? Nós estamos falando isso há algum tempo, é um absurdo faltar soro e outros imunobiológicos também estão faltando. Só que faltar uma vacina de sarampo não tem importância, não é? Atrasa, é ruim, mas atrasa agora faltar soro. Lá na ponta onde as pessoas estão fazendo profilaxia, é simplesmente um absurdo isso, né? Não podemos nos conformar com essa situação. E o outro composto que nós temos é a imunoglobulina humana. O soro heterólogo é produzido em equinos. A imunoglobulina é um produto produzido em seres humanos. A imunoglobulina é importada. O Brasil não produz imunoglobulina, é um produto caríssimo também. E, nesse momento, mesmo os estoques de imunoglobulina também são baixos no Brasil, também está faltando imunoglobulina. Nós temos os dois produtos, do mesmo jeito que a gente tinha 2 vacinas, deveríamos ter 2 vacinas,
os dois produtos, né? Basicamente porque o soro heterólogo, ele pode também, em pessoas muito sensíveis, eles podem dar um choque anafilático. Então, para casos especiais de pessoas que têm histórico de sensibilidade, pessoas, por exemplo, veterinários, inclusive, que trabalham com cavalos, que podem estar sensibilizados, a profilaxia desses pessoal, a gente sempre usa a imunoglobulina humana, que é um produto mais purificado e mais seguro que o soro. Então, por isso que a gente sempre teve esses dois produtos no nosso programa. Bom, aqui esse gráfico é um gráfico do Programa Americano de Prevenção da Raiva, só para explicar como é que funciona os soros e a vacina. Essa linha mais cheia, deixa eu ver se eu consigo marcar, eu estou marcando, essa linha cheia aqui é a linha da resposta à vacina. Então, normalmente, por exemplo, o acidente acontece aqui no dia 0, a vacina é aplicada no dia 0, a vacina leva 7 dias para produzir a resposta. Neste período, a pessoa, o paciente, ele está vulnerável ao vírus. Nos casos de acidente leve, este período aqui não tem importância, porque num acidente leve, como o período de incubação é longo e como leva muito tempo para o vírus encontrar o sistema nervoso, invadir o sistema nervoso, no acidente leve, esses 7 dias aqui não tem importância. No caso de acidente grave, por exemplo, um acidente no rosto, um acidente na mão, onde o número de terminações nervosas é muito grande, aí sim o soro é determinante, porque como vai levar 7 dias para dar a resposta, é absolutamente imprescindível aplicar o soro para o soro segurar o vírus nestes 7 dias, até que a vacina dê a resposta. Então, no caso de acidente grave, quer dizer, a função do soro é proteger o paciente, segurar o vírus enquanto a vacina dá resposta. Porque quem vai eliminar o vírus mesmo vai ser a vacina. Olha, a resposta da vacina é uma resposta muito alta. E o soro, que é um concentrado de anticorpos, humanos ou equinos, segura o vírus nesses 7 dias. Então, a indicação do soro é exclusivamente para acidentes graves e exclusivamente até o 7º dia. Tem que ser dado o mais rápido possível, mas antes de completar 7 dias após a aplicação da vacina. Porque se a pessoa tomou vacina, no 7º dia essa pessoa já começa a resposta já começa a produzir a resposta da vacina, já induz a resposta de anticorpo. Então, soro só para acidentes graves, o mais rápido possível e antes do 7º dia. Se não foi aplicado até o 7º dia, não há mais nenhuma razão de se aplicar o soro depois. Aliás, a Organização Mundial de Saúde até contraindica, porque nesse momento que começa a resposta a vacina, pode haver um conflito entre a imunização passiva e ativa e até dar problema. Então, depois do 7º dia, se o soro não foi aplicado, ele é contraindicado. Bem, só um comentário sobre como as pessoas respondem à vacina da raiva e às vacinas em geral. Existem pacientes que são muito bons respondedores à vacina. Então, normalmente, são pessoas que tomam a vacina e estão protegidas a vida inteira. O título delas nunca cai. Isso vale para o Covid, vale para o sarampo, vale para a hepatite e vale para a raiva também. Não? Nós vimos muito essa discussão com o Covid agora. Tem um bom respondedor que também tem bons títulos altos, só que o título, num determinado momento, cai. Tem um mau respondedor que responde à vacina, mas tem títulos baixos. E esse título também cai mais rapidamente. E tem um não respondedor. E todas as vacinas nós encontramos isso. Pessoas que, pelas características próprias do sistema imunológico, não respondem à vacina. Bom,
título protetor, hoje está uniformizado, está em consenso no mundo inteiro, é considerado 0,5 unidades internacionais de anticorpos neutralizantes. Para vocês terem uma ideia, o bom respondedor, uma vez nós encontramos uma pessoa aqui no Brasil que tinha 150 de resposta. O bom respondedor também responde bem, normalmente tem 15, 20 de título, uma resposta boa. O mau respondedor, que é o título considerado protetor é 0,5, o mau respondedor chega a 0,6. E fica ali no limite. E o não respondedor não sai do zero. Não é tão comum, é até raro encontrar essa situação, mas a gente acha. Né? E isso é muito importante, né, quando a gente fala em pré-exposição de veterinários, pessoal de risco. Né? A gente precisa saber se essa pessoa é respondedora ou não, e como é que ela responde à profilaxia. Né? Nós vamos ver também isso um pouco mais para frente. Bom, casos de reação de choques anafiláticos e de reações potencialmente graves da vacina são raros. Neurológicos, tem só 5 casos publicados, provavelmente isso foi uma coincidência, ninguém leva isso como reação à vacina, mas e reações imunológicas, tipo choque anafilático, ocorrem, principalmente em doses de reforço. Né? E quando pacientes que precisam tomar, por exemplo, doses de reforço, pacientes que receberam a vacina anteriormente precisam tomar, a chance deles terem reações graves é maior. Bom, em relação ao soro e à imunoglobulina humana, hoje a quantidade, o soro heterólogo, ele era um produto que dava muita reação adversa. Até 15, 20, 25 anos atrás, eram produtos que davam muita reação adversa. O que nós temos hoje é uma raridade a gente ver reação adversa ao soro. No choque, então, faz muitos anos que eu não vejo, e tem a doença do soro, que é uma doença benigna, que pode ocorrer, mas atualmente são situações raras. E para a imunoglobulina humana, nem isso acontece, um produto absolutamente seguro. Bom, então um pouco do quadro epidemiológico que nós temos hoje no Brasil. O cão é o tradicional reservatório do vírus e foi o principal transmissor, o vírus variante canina. Hoje o que nós temos é o morcego. O morcego é o atual reservatório e principal transmissor. E essa mudança é uma mudança muito recente. Se a gente pensar em milênios, milhares de anos que o cão, né, provavelmente até tinha doenças de outros animais, mas para o ser humano, a doença era transmitida pelo cão e gato, mas principalmente pelo cão. E o cão deixou de ser o principal transmissor no Brasil há coisa de 20 anos. É uma mudança muito recente. No mundo, países lá na Índia, Paquistão, Afeganistão, ainda existe muito cão ainda, variante canina circulando. Aqui nas Américas tem no Peru e na Bolívia. São os únicos países que ainda têm a variante canina circulante. De uma maneira geral, países desenvolvidos, Brasil e os outros países da América, o que nós falamos é em morcego. Hoje a raiva é uma doença de morcego. Ele é o reservatório e ele que transmite, como o vírus. Ele transmite para outro mamífero ou transmite diretamente para o ser humano. Então, eu vou passar rapidamente aqui um pouco dos números que nós temos aí do Ministério de Saúde. Vocês veem que nos últimos 6 anos, quando a gente fala em raiva em cães e gatos, nós temos uma média de 20 casos por ano. Se a gente pensar que nós temos mais de 200 milhões de habitantes, a população de cães e gatos, falamos em 100, 200 milhões também, é uma coisa muito grande. Então, o número de cães e gatos doentes é muito baixo. O que nós temos é doença em bovinos e herbívoros em geral, né? A quantidade aí de doenças em herbívoros é muito grande, variantes em morcegos, primatas não humanos, né? Que macacos, sagui, né? Que a gente encontra, aliás, sagui faz tempo que a gente não acha, e outros animais silvestres, canídeo silvestre e o guaxinim. Então, é uma doença basicamente hoje de animais silvestres que transmite para cão e gato, o reservatório de animais silvestres, que transmite para cão e gato e herbívoros. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando em números, em 1999
nós tivemos 1.200 cães positivos pela variante canina. 1.200. Veja, hoje nós falamos em 9 casos. Né? Até 1999, quando era a variante canina que circulava, nós falávamos em milhares de casos, que era um outro risco que nós tínhamos, uma outra situação epidemiológica totalmente diferente. Bom, aqui é o estado de São Paulo, né? São os casos que eu acompanho bem, vê que nos últimos anos não houve cães e gatos positivos, e esta semana a gente detectou um caso positivo aqui em São Paulo. Então, esse é um dado que nós temos no estado de São Paulo, os demais estados devem ter coisas semelhantes. Bom, agora, em termos de raiva humana, né, desde 2005, o que a gente tem é isso daqui. Não é? Nós temos raiva humana no Brasil inteiro. Esse caso em Tocantins, em 2017, causado por morcego, mas praticamente a gente tem raiva, não é? Poucos casos, mas temos no Brasil inteiro. O que nós temos de mais preocupante são esses 10 casos do Pará e esses 3 casos do Amazonas, que ocorreram em populações ribeirinhas, aquelas populações que moram longe moram lá em áreas muito distantes de regiões urbanas, ou eles não têm praticamente nenhuma condição de profilaxia, e que são atacados por morcegos. Não? Tem esses 10 casos aqui no Pará, tem esses 3 na Amazônia. Em 2007 teve 60 casos também no Pará e no Maranhão. Né? Populações atacadas por revoadas de morcego. Bom, animal transmissor, o último caso de variante canina foi uma circunstância especial, foi em Mato Grosso do Sul, que foi devido a uma invasão de cães da Bolívia. Isso daqui só ocorreu por um cão da Bolívia, e invadiu Mato Grosso, no município de Corumbá, fez um estrago lá, disseminou o vírus, e o último caso que nós temos aqui no Brasil de variante canina é desse paciente de Mato Grosso. No mais, as variantes são sempre de morcego ou de animais silvestres. E os transmissores, principalmente gato e morcego. Vai ser gato, morcego, gato, e de animais silvestres, a raposa. Então, este é o quadro que a gente tem hoje aqui de raiva humana no Brasil. Poucos casos, mas o risco existe no Brasil inteiro. Qualquer estado do Brasil, devido à presença principalmente do vírus de morcego, em qualquer estado do Brasil, nós temos o risco da doença. Aqui em São Paulo, o último caso, tivemos um caso em 2018, por morcego em Ubatuba, uma hidracena por morcego, e o último caso por cão foi em 1996, variante canina. Bom, a doença em si, só para falar um pouco de sinais e sintomas, a raiva, quer dizer, transmitida pela variante canina é uma raiva muito fácil de ser diagnosticada. É uma síndrome neurológica aguda com quadro de hiperatividade. Não? É a raiva falhosa. Não, assim, seres humanos, raiva paralítica, raiva de variante canina e paralítica é muito raro. Evolui para coma e morte em 7 a 10 dias. Os principais sintomas da raiva são febre, sempre, não tem caso de raiva sem febre. Parestesia, dor localizada, disfalgia, espasmos. Isso daqui é uma característica bem patognomônica da raiva. Né? O espasmo, a aerofobia, a hidrofobia, a pessoa vê água, a pessoa tinha espasmos, né, da doença. Períodos de lucidez intercalados com períodos de agitação confusa e espasmos inspiratórios. Tudo isso que eu estou falando é da raiva causada por variante canina. Já os casos da variante morcega, os casos são todos atípicos. É o que a gente vê dos casos que a gente acompanha aqui, de raiva humana causada pela variante morcego, tem de tudo. Né? São casos
inclusive difíceis de diagnóstico, porque o quadro é muito semelhante a outras doenças neurológicas, a outros vírus, herpes. São quadros assim, muito incaracterísticos. Aquela coisa de ter o paciente tendo espasmo, tendo hidrofobia, o medo da água, isso só ocorre com a variante canina. Com a variante de morcego, o quadro é totalmente diferente, totalmente inespecífico, e o diagnóstico desses casos é difícil também. Bom, então nós temos para o diagnóstico o quadro epidemiológico, clínico e laboratorial. Eu não vou entrar no quadro laboratorial aqui, porque é muito grande, né? Não daria tempo de falar. Mas basta saber que, havendo uma suspeita de caso, precisa escolher saliva, soro, o líquor e folículo piloso. Isso é clássico também, não é? Está aí nos manuais do Ministério e inclusive do Instituto Pasteur, tem toda a descrição de como é que colhe, de como é que envia, não é? E a pesquisa é feita PCR, isolamento do vírus, imunofluorescência e anticorpos neutralizantes. O diagnóstico também não é tão fácil de fazer, o diagnóstico laboratorial. Teve alguns casos desse surto que teve no Pará, que o diagnóstico só foi feito na 4ª ou 5ª coleta de amostras. Então, normalmente é comum os primeiros material chegar, saliva, soro, líquido, dá tudo negativo. E só vai ser positivo lá depois que a doença avançou bem, lá depois na 4ª ou 5ª coleta de material. Bom, falando da profilaxia agora especificamente, nós temos 2 tipos de profilaxia da raiva humana. Uma das profilaxias, a mais comum, o que a gente faz com maior intensidade, é a profilaxia pós-exposição. É a profilaxia feita devido a acidentes. O paciente foi exposto a uma situação de risco. E aí precisa se fazer uma profilaxia que, se indicada, é feita com vacinas e soros. A profilaxia pré-exposição é indicada para profissionais que trabalham em situação de risco. Essa profilaxia é feita só com vacinas e, importante, a sorologia. Como eu falei para vocês, há vários tipos de resposta à vacina, inclusive um não respondedor à vacina. Então, um profissional que vai trabalhar em situação de risco, a gente precisa saber como é que ele responde a essa vacina, até para indicar novas doses de reforço de vacina ou indicar uma conduta num caso de um acidente. Então, para profissionais que trabalham em situação de risco, vacina e sorologia são sempre 2 armas que nós temos e temos que pensar em utilizar essa arma para proteger o profissional, para dar um bom seguimento e até um bom atendimento a ele. Bom, aqui são dados que eu vou pegar da pós-exposição, aqui no estado de São Paulo. Eu vou usar principalmente o nosso estado aqui, o estado onde eu trabalho, para ter, mas o que interessa, de fato, aqui nesses números, aqui nós temos, aqui do estado de São Paulo, nós temos uma média de 120 mil atendimentos por ano. 120 mil atendimentos. No Brasil, isso chega a mais de 670 mil atendimentos por ano. Nós temos um número exageradíssimo de atendimentos. Possivelmente o Brasil é o país que mais atende casos, onde mais se pensa em raiva em todo o mundo. Nós temos um volume de atendimento muito maior, por exemplo, que dos Estados Unidos e de outros países. Bom, desses atendimentos que nós temos, praticamente 40% dos atendimentos acabam com algum tipo de profilaxia, com imunobiológico. Soro e vacina, ou só vacina, 40%. O número de vacinas que nós temos aplicadas atualmente, é um mistério. O nosso programa de raiva, o Sinad de Raiva, é um programa muito ruim. Nós não sabemos quanto
quantas doses de vacina nós aplicamos no Brasil. A gente tem uma ideia do que é distribuído, mas nós não sabemos quantas doses de vacina nós aplicamos e muito menos quanto de soro a gente administra. E nós não temos como calcular esse tipo de coisa. Agora, o número de reação adversa é muito baixo, 0,4%. Esses números aqui são do estado de São Paulo, mas refletem mais ou menos o que ocorre no Brasil como um todo. E a grande importância que nós temos aqui é o animal, a espécie agressora. Entre cão e gato, 95% dos atendimentos que nós temos no Brasil são devido a acidentes com cães e gatos. É um grande volume de atendimentos que nós temos é de acidente com esses animais. Morcegos é muito pouco, herbívoros é muito pouco, animal silvestre também é muito pouco, vocês estão vendo aqui. Meio, outros aqui, basicamente de animais silvestres, 2 e pouco. Um grande volume que nós temos de atendimento no Brasil continua sendo devido a acidentes com cães e gatos. E é importante, quer dizer, esse número de cães e gatos passivos de observação é muito grande. Nós temos aqui no nosso estado, São Paulo, 70%, que eu acho que esse número pode ser maior, inclusive, deve ser maior, deve-se insistir muito na observação do cão e gato, porque essa observação é que vai determinar a profilaxia, mas, quer dizer, a maior parte dos casos que nós temos são devido a acidentes com cães e gatos passíveis de observação. Bom, então, para a gente determinar qual é o tipo de profilaxia que nós vamos indicar, nós temos que ter, primeiro, a característica do acidente. É isso que eu já falei lá atrás e vou repetir de novo agora. Nós temos que saber se um acidente é leve ou grave. É óbvio que sempre, não é uma definição importante, a gente fala que ferimento grave, exceto mãos e pés, e polpa digital, planta do pé, tem acidentes que a gente não consegue distinguir se é planta do pé ou se não é planta do pé. Então, tem muitos casos que a gente tem dúvida. Mas, de maneira geral, ferimentos superficiais são poucos extensos, únicos, em troncos e membros, e pode acontecer em decorrência de mordeduras ou arranhaduras causadas por unha ou dente. E lambedura de pele superficial. Quer dizer, uma grande quantidade de acidentes, é possível classificar uma grande, não todos, mas uma grande quantidade de acidentes com essas características pelo exame físico do paciente. É possível fazer isso. E acidente grave. Então, volto a insistir. Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mão, polpa digital, planta do pé. Ferimentos profundos, aqui é óbvio, fácil de extensos, múltiplos extensos, fácil de reconhecer. Lambedura de mucosas, isso dá muita dúvida também. Lambedura de pele onde existe lesão grave. Ferimento profundo causado por unha de animais e ferimento por qualquer animal silvestre, com destaque sempre para o morcego. Mas hoje a gente considera como acidente grave qualquer ferimento causado por animal silvestre. Bom, uma observação importante. Contato indireto, como a manipulação de utensílios potencialmente contaminados, lambedura de pele íntegra e acidentes com agulhas durante a aplicação de vacina animal não são considerados acidentes de risco e não exigem esquema profilático. Então, contato indireto não há indicação, em nenhum contato indireto a indicação de profilaxia. A grande situação, a grande dúvida que nós temos, quer dizer, o grande destaque que nós temos atualmente são ferimentos com morcego. Normalmente, assim, a gente classifica o contato com o morcego, qualquer contato com o morcego, a gente já classifica como acidente. E isso tem uma base já dos casos que aconteceram. Tem vários casos bem descritos de raiva transmitida por morcego, onde o que ocorreu foi um contato discreto com o morcego.
São casos bem estudados, são casos descritos nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos nem existe o morcego hematófago nos Estados Unidos. Né? Os morcegos que existem nos Estados Unidos não são hematófagos, são frugívoros, incentívoros, e tem casos muito bem descritos nos Estados Unidos de pessoas que desenvolveram raiva que tiveram contato assim, com o morcego, contato muito superficial, né? Sem nenhum ferimento, né? Sem nenhuma lesão. O contato, só o manuseio do morcego, né, já foi suficiente para transmitir o vírus. Então, no caso de morcego, a gente toma muito cuidado. Né? E aí tem todas essas condutas que nós temos de adentramento, né? Morcegos que voam no quarto da pessoa quando a pessoa está dormindo. O fato de não afastar, da pessoa estar dormindo e não poder afastar o contato, com certeza, se houve ou não contato, só isso já é indicativo de profilaxia. Agora, isso é só para morcego, não vale para os demais animais silvestres. Nós temos a situação, por exemplo, de sagui, é muito comum as pessoas alimentarem o sagui, mexer no sagui, tocar no pelo do sagui. Isso não é indicação de profilaxia, a não ser que o sagui arranhe a pessoa. Se o sagui, o macaco, arranha a pessoa, aí sim se faz profilaxia. Mas manusear o sagui sem que ele cause alguma lesão não é indicação de profilaxia. E contato indireto ou manipulação de utensílios potencialmente contaminados, mesmo que seja com utensílios de morcego, né, contaminados de morcego, não são indicações de profilaxia. Bom, além da característica do acidente, nós temos que ver aqui um outro ponto importante, que é a respeito, né, do animal agressor. Então, nós temos 4 classificações de animais de transmissão, de animais que podem transmitir a raiva, né, mamíferos, né, que podem transmitir a raiva, nós dividimos em 4 categorias. Nós temos mamíferos não transmissores de raiva, o morcego e demais mamíferos silvestres, os herbívoros, mamíferos de interesse econômico ou de produção, e o cão e gato. Então, vamos lá. Mamíferos não transmissores de raiva, que não exigem profilaxia em caso de acidente, são basicamente os roedores urbanos, né? Roedores ou lagomorfos urbanos, são classificados como não transmissores de raiva. Esta conduta que eu estou falando para vocês é conduta mundial, quer dizer, isso daqui se tem certeza dessa situação, nunca houve caso de raiva por acidente transmitido por esses animais, e foram animais muito bem estudados. Então, essa conduta são condutas mundiais. Aliás, tudo que eu falo aqui são condutas mundiais, são coisas que estão nas normas mundiais e na Organização Mundial de Saúde. Então, ratazana de esgoto, rato de telhado e camundongo, que são os roedores, os ratos urbanos, né, os ratos norvégios, os ratos e os muscos, não são transmissores de raiva. Então, acidentes com esses animais não são passíveis, não há indicação de profilaxia devido a acidentes com os animais. Outros animais não transmissores são a cobaia, o porquinho da Índia, né, que hoje são, e o hamster, né, que são colocados como animais domésticos. As pessoas têm esses animais dentro de casa, como pet, né, para brincar, e o coelho. E nenhum desses animais são considerados transmissores de raiva, e acidentes com esses animais não exigem profilaxia. Bom, aí tem acidentes com morcego e demais mamíferos silvestres. Esses acidentes são sempre graves. Então, vamos lá, qualquer contato com morcego e acidentes com mamíferos silvestres, então, tem um mico, né, e tem episotias, né, aliás, essa episotia, nos últimos 8 ou 10 anos, não se achou mais o sagui com raiva aqui no Brasil, não? Mas é um animal potencialmente transmissor da doença. Então, micos,
macacos em geral, raposa, guaxinim, coati, gambá e demais roedores silvestres devem ser classificados, acidentes com esses animais devem ser classificados como graves, mesmo que o animal seja domiciliado ou não domesticado. Haja visto que desses animais a raiva não é bem conhecida. Bem, o grande nó que nós temos aqui é em relação a roedores silvestres. A Organização Mundial de Saúde não indica profilaxia para acidentes com roedores silvestres. Não é nem para roedores urbanos, os ratos, nem para roedores silvestres. Essa situação, quer dizer, quando a gente conversa com as pessoas que pesquisam raiva no Brasil, na América do Sul, essas pessoas que são profissionais, pesquisadores, né, de nome, eles não têm certeza disso, porque todos os roedores que foram pesquisados e analisados, né, investigados para transmissão de raiva, são roedores do hemisfério norte. Não há nenhum trabalho feito com roedor do hemisfério sul. Então, essas pessoas que trabalham, que estudam, que entendem do assunto, que não é meu caso, né, não entendo nada de roedor silvestre, mas as pessoas que entendem de roedor silvestre, quer dizer, eles não se sentem seguros em não indicar profilaxia em caso de acidente com esses animais, devido à falta de conhecimento da raiva, né, desses animais no nosso hemisfério. Então, por conta disso, nós continuamos indicando a profilaxia para roedor silvestre, uma atitude bastante cautelosa, né? E é uma das poucas recomendações que nós fazemos, diferente das recomendações da Organização Mundial de Saúde e de outros países. Bom, nesses casos de acidente com animais silvestres, a profilaxia sempre é com vacina e soro. Eu falo aqui, todos vocês vão ver essa recomendação, pacientes vacinados anteriormente só indicar vacina. Eu já vou adiantar que todo paciente que recebeu vacina anteriormente, em caso de novo acidente, ele só precisa de vacina. Mas lá no fundo eu volto a explicar isso. Né? Mas é um detalhe, não é? Porque não é comum a gente pegar um paciente que tenha 2 ou 3 tipos de exposições. Então, acidente com morcego e animais, outros mamíferos silvestres, sempre indicação de vacina e soro. E com o caso da dúvida aqui para roedores silvestres. Bom, no caso de acidentes com herbívoros, aqui a gente segue a recomendação mais clássica, mais simples que existe. Os herbívoros, de uma maneira geral, são maus transmissores de raiva. A quantidade de raiva, de vírus de raiva que se acha na saliva de herbívoros é baixa, é muito baixa. Eles são potenciais transmissores, mas assim, de risco baixo. Tanto é que quando a gente pega aí os dados da sequência histórica da raiva no Brasil, aí já nos últimos 50 anos, não há nenhum caso de raiva transmitido por acidente com bovinos, por exemplo, e com equídeos. Eu citei muito lá atrás. O que a gente fala mesmo é raiva de morcegos, e cães e gatos, e animais silvestres. Por herbívoros é uma raridade, né? Tanto no Brasil quanto pelo mundo afora. Mas se encontra. E o vírus é encontrado, sim, na saliva. Então, acidentes com esses animais sempre são indicativos de profilaxia. E aqui, quer dizer, a gente usa a regra clássica. Os acidentes leves, aqueles que não são em mão, que é a descrição que eu fiz, sempre profilaxia com vacina. Acidente grave, vacina e soro, sempre. Tá? Então, essa é uma definição clássica, não estamos inventando nada aqui. Bom, então até agora aqui é uma situação bastante confortável e simples. Mamíferos não transmissores de raiva, nós não indicamos profilaxia. Morcego e demais mamíferos silvestres, nós indicamos vacina e soro. E herbívoros, acidente leve, vacina, e acidente grave, vacina e soro. Bom, o problema vai surgir com acidentes com cães e gatos. Aqui, que é um campo novo, nós temos que, novo devido à
ao quadro epidemiológico novo que nós temos nos 20 anos, e é uma situação que nós vamos ter que evoluir muito ainda aqui no Brasil. Como eu disse, né, 95% dos acidentes que nós atendemos no Brasil são em decorrência de acidentes com cães e gatos. 95%, a grande maioria, né, o volume que nós atendemos ainda é de acidentes com cães e gatos passíveis de observação. Então, esse é a nossa situação dos últimos 20 anos, e é um quadro que não muda muito, a gente faz análise disso anualmente, não muda muito. Bom, então, quando nós vamos fazer a indicação da profilaxia, né, para acidentes com cães e gatos, a primeira coisa que nós precisamos saber é a condição do animal no momento do acidente. Qual é esse animal? Que animal é esse? Por que ele mordeu? Por que ele causou um acidente? Que animal é esse? Na grande maioria dos casos, né, o animal é absolutamente sadio. 70% dos casos é sadio. Existe uma parcela grande de animal morto e desaparecido, uma parcela de sem informação, e existe aqui um dado, né, que é um pouco estarrecedor, né, como o sistema de informação é ruim, mas a gente não sabe. Animal suspeito, tem 13% de animal suspeito, né, não sabe que animal suspeito é esse, não consegue tirar mais informação do SINAM. E até animal raivoso, que nós não temos caso de raiva, não é? Nos últimos anos não temos caso de raiva, e as pessoas notificam como animal raivoso. Então tem erro de informação aqui, e como o SINAM, né, o sistema de informação é ruim, ele aceita qualquer coisa que tem por aí. De qualquer jeito, nós falamos em 70% dos acidentes é sempre com animal sadio. A maioria dos acidentes é com animal sadio. Então, quando nós vamos ter os critérios para indicar a profilaxia em acidente de cão e gato, a primeiro critério é saber a condição do animal no momento do acidente. O segundo critério é a possibilidade de observação do animal de 10 dias. Então, aqui entra alguns dados importantes que a gente falou, eu vou repetir porque são importantes. A raiva é uma doença de evolução rápida. Às vezes, né, a agressão já é uma manifestação da doença. São cães e gatos que sempre tiveram comportamento dócil, saudável, e de repente o cão agride. É até difícil no começo ali, não é saber se ele mudou de comportamento ou não, mas a doença tem evolução rápida. Então, se naquele momento, no momento da agressão, não dá para saber se o animal está doente ou não, quer dizer, no mesmo dia ou no dia seguinte, o animal vai passar a ter sintomatologia. Então, isso que eu estou falando para vocês de novo, né, também não é a minha área, não é discussão com veterinários que a gente aprendeu, e é uma situação mundial também, quer dizer, todo o mundo inteiro acredita nesses parâmetros. Então, lembrando sempre, né, que cão e gato, né, o vírus passou pelo sistema nervoso central para estar na glândula salivar, isso é bem conhecido e bem estabelecido para cão e gato. Né? Não se sabe se morcegos e outros mamíferos silvestres funcionam assim, mas para cão e gato isso é mundialmente aceito e bem assistido. E a possibilidade de observação do animal também é alta. Isso daqui são dados de São Paulo, mas são dados do Brasil inteiro. Em 70% dos casos é possível, sim, observar o animal pelo prazo de 10 dias. Bom, então, o critério para a decisão da profilaxia, né, em relação ao acidente com o gato, nós temos que levar em conta a condição do animal no momento do acidente, a possibilidade de observação por 10 dias e a característica do acidente, se foi leve e grave. Baseado nesses 3 parâmetros, nós vamos ter a seguinte situação. O que hoje é comum, e quando eu falo hoje, é frente a todo esse quadro epidemiológico que mudou nos últimos anos. Lembra-se, nós falamos em mais de 1000 casos de raiva
canina há 20 anos atrás, hoje falamos em meia dúzia de casos, em 20 casos no máximo por ano. Então, hoje, com o quadro epidemiológico que nós temos e conhecimento que nós temos da doença, nós podemos afirmar a melhor conduta que nós podemos indicar. Se um animal é sadio no momento do acidente e pode ser observado, conduta é observar o animal por 10 dias e não indicar imunobiológicos. Manter o animal em observação, não entrar nem com soro, nem com vacina. Esta conduta que eu estou dando, que tem que ser a conduta, 95% dos acidentes no Brasil hoje são com cães e gatos, a maioria possível de observação, a maioria possível de acompanhamento por 10 dias, a maioria animais sadios. Esta conduta que eu estou dando é a conduta mundial. Eu não estou inventando nada. E mesmo aqui no Brasil já se faz isso, tem regiões que fazem isso há muitos anos. Vou citar um exemplo, a cidade de São Paulo, que é uma cidade complicada, com 10 milhões de habitantes, com uma periferia assim, pesada. Esta conduta é adotada desde 1995. Não é nada novo, isso que eu estou falando não é nada novo. Mais de 27 anos que se adota essa conduta em São Paulo. Então, esta é a conduta, este tipo de situação que nós vamos ter que evoluir. Nós ainda fazemos muita profilaxia, mas muita profilaxia no Brasil, com acidentes devido a cães sadios, urbanos, né, possíveis de observação sem risco nenhum. É óbvio que se tiver alguma dúvida, se for um cão de zona rural, que não vai ser possível observar, né, é óbvio que se indica profilaxia. Mas, na maioria dos casos que nós temos, é casos com animal sadio, domiciliado, vacinado, bem cuidado e que passível de observação. Então, esta é a situação mais comum que nós temos no Brasil, e a situação, quer dizer, é o objetivo nosso, né, é chegar nessa situação, observar o máximo possível de animais, sem indicar profilaxia com soro e vacina. E a observação é a observação do animal feita pelo proprietário, pelo tutor, pela pessoa agredida. Quer dizer, a gente não pode pensar que vai ter observação em canil pelo Brasil afora, em CCZ. Isso não existe no Brasil. E a observação do animal é feita pela pessoa envolvida, que teve acidente, ou pelo dono, pelo tutor do animal. Bom, observação do animal por 10 dias. Se o animal permanecer sadio, será no caso do 10º dia. Essa é a situação também mais comum, quer dizer, dos 600 mil casos que nós temos no Brasil, a situação mais comum, essa daí, no 10º dia encerra o caso. Agora, no caso do animal morrer sem diagnóstico, desaparecer ou manifestar sinais de raiva, aí se inicia a profilaxia. Eu volto a insistir, quer dizer, se ele tem raiva, os sinais de raiva aparecem rapidamente. Quer dizer, ele não vai levar dias para aparecer. Quer dizer, a própria agressão, às vezes, já é a manifestação da doença. Animal morrer sem diagnóstico, o animal morre. É muito comum, por exemplo, um animal ter uma patologia qualquer avançada e ela agride o tutor quando o tutor tenta dar um remédio para ele. Mas esse animal tem um diagnóstico, não é? Ele tem um câncer, tem sei lá, alguma coisa que o veterinário já fez o diagnóstico. Então, se o animal morrer sem diagnóstico, né, aí é outra coisa. Mas se ele tiver diagnóstico, né, isso dá uma certa segurança e, às vezes, né, se ele tiver diagnóstico, né, até vamos conversar com o veterinário que já tem no animal, discutir se o animal é vacinado, se tem raiva ou não, até para dar mais segurança para a conduta. Agora, se ele morrer sem diagnóstico, aí muda tudo. Desaparecer, quer dizer, aí precisa tomar cuidado, não é? Porque o animal doente desaparece. É muito comum vários casos de raiva que nós tivemos pelo Brasil nos últimos anos, principalmente raiva transmitida por gato, né, que é a maior parte do gato, o animal desaparece. Né, filhote que desaparece. Possivelmente, como ele tem dor, ele se esconde em algum lugar escuro ou morre. Então, se o animal desaparecer, isso é uma situação de risco alto, né? É bom tomar muito cuidado com essa situação. Ou manifestar sinais de raiva. Aí, quer dizer, se o animal tiver raiva, ele vai manifestar a raiva rapidamente. Né? Aí tem vários casos. Nós tivemos um caso aqui
em São Paulo, a semana passada, de um animal com raiva, o tutor fumou o animal, depois eu vou mandar para... Infelizmente não pode pôr aqui na apresentação, ela não comporta vídeo, mas depois eu mando para a Isa, vocês podem ver. O animal tem manifestação de raiva, claríssimas manifestações da doença. Bom, a outra situação, né, é a condição do animal no momento do acidente não é desconhecida, não se conhece o animal que causou o acidente, ou o animal é suspeito, ou o animal não pode ser observado. Bom, numa dessas situações, aí não sobra outra alternativa para a gente do que indicar a profilaxia. E muitas vezes a gente indica a profilaxia assim, com dor no coração. Por exemplo, é comum ter acidente no shopping center. Lá, né? A criança vai lá e brinca com um cachorrinho, com um pet, lá, ultra bem cuidado, dentro do shopping center. É claro que esse animal não tem raiva, mas como a gente não conhece esse animal, não sabe de quem que é o dono, não sabe nada, a gente acaba indicando profilaxia. Situações assim, de baixíssimo risco, mas aí também é uma situação que a gente não arrisca. Então, numa dessas situações, a gente indica profilaxia, né, no caso de acidente leve vacina e no caso de acidente grave sobre vacina. Então, essa é a situação de acidentes com cão e gato, né, que tem uma indicação mais precisa da profilaxia. Bom, aqui é o número do que nós temos no Brasil, do que eu estou falando para vocês o tempo todo. O Brasil tem dados aí do Ministério, o último trabalho que o Ministério divulgou, nós temos 670 mil atendimentos por ano. Ou seja, nós não temos raiva, mas atendemos muita coisa de raiva do Brasil. Nós temos 670 mil atendimentos por ano. Se fala muito em raiva no Brasil, mesmo sem ter a doença. Dessas agressões, nós temos 85% de cães, 10% de gato, que dá 570 mil acidentes por cão, 67 mil por gato, e pelos outros animais, 33 mil. A indicação por profilaxia com biológica no Brasil é muito alta. 40% dos atendimentos em média, são todos os números aproximados, o que equivale a 268 mil profilaxias por ano, com soro e vacina. Esse número é um número exagerado, gente. Nós estamos jogando muito imunobiológico fora. No momento que está faltando imunobiológico no mundo, falta soro no Brasil, um produto caríssimo, nós estamos jogando pelo ralo. Nós temos 33, no máximo 33 mil acidentes graves, estamos fazendo 268 mil profilaxias. O excedente disso daqui, um grande número de profilaxias, são para cães e gatos passíveis de observação, cães e gatos que não precisam de profilaxia. Então, eu volto a repetir, o Brasil provavelmente é o país que mais usa imunobiológicos para raiva no mundo. Quer dizer, nós estamos falando em 268 mil atendimentos com profilaxia. Para vocês terem uma ideia, Estados Unidos, que é um país maior que o Brasil e tem um quadro epidemiológico muito semelhante ao nosso, eles não chegam a 40 mil profilaxias por ano. E nós fazemos 260 mil profilaxias. Então, esse número de profilaxias indicadas, ele não é compatível com o quadro epidemiológico que nós temos atualmente. Nós continuamos fazendo a profilaxia como se estivéssemos há 20 ou 30 anos atrás. Então, nós temos como meta, né, aumentar o número de observações de cães e gatos, e hoje é até fácil fazer isso com o celular, com meios de comunicação, manter o animal, ligar para o paciente todo dia, para ver se o animal está vivo ou não. Então, temos como meta diminuir muito esse número de atendimentos. Bom, agora vamos entrar propriamente na profilaxia, não na indicação, mas na profilaxia e indicação de soros e vacinas. Quando a gente fala em profilaxia, sempre falar em limpeza de ferimento, não é? Isso até para outras, pensando em tétano, infecções, né, outras coisas, sempre pensar em limpeza do ferimento, a vacina e o soro heterólogo, né, que nós chamamos de estado. O soro heterólogo é produzido em equinos, como eu disse, e a imunoglobulina humana antirrábica. Então, nós temos, de imunobiológicos, nós temos essas duas ferramentas. Bom,
A vacina pós-exposição, o que nós estamos indicando hoje, é um esquema que já é muito antigo. Não é? Esse esquema com 4 doses já começou nos Estados Unidos em 2009. E começou nos Estados Unidos por falta de vacina lá. Faltou vacina em 2008 e eles reduziram o número de doses de 5 para 4. Esse esquema é absolutamente seguro. Pelo que a gente conhece de raiva atualmente, sabe como é que responde, 4 doses é seguro e, para falar a verdade, no futuro, não sei se a gente não diminui isso para 3. Mas 4 doses da vacina é absolutamente seguro. É um esquema que demorou para ser adotado no Brasil. Né? O Brasil começou em 2016, também quando faltou vacina. Né? Nos Estados Unidos, que tem todo o cuidado, as regras do CDC são todas cuidadosas, né? Começou em 2009, nos Estados Unidos, um trabalho do Ruprecht, né? Aliás, esses gráficos que eu estou apresentando é do Ruprecht, são do Ruprecht, que é um grande pesquisador de vacina. Então, quer dizer, 4 doses de vacina, não há nenhum problema. E a via da administração, aí é o outro debate que nós temos, ela pode ser intramuscular a dose total ou intradérmica, uma dose muito menor, de 0,2 ml. Aqui ainda existe resistência no Brasil para a dose pela via intradérmica. A via intradérmica ela é absolutamente segura. A forma de captação do antígeno, do vírus, da vacina, pela via intradérmica, a captação pela via é uma captação muito boa, muito melhor que pela via intramuscular. Então, uma dose menor da vacina pela via intradérmica faz o mesmo efeito que uma dose maior pela via intramuscular. Então, se a gente tiver pessoas treinadas e capacitadas, a profilaxia pós-exposição pode sim ser feita pela via intradérmica. E a dose que nós usamos é essa, 0,2 ml, dividido em 2 aplicações, 0,1. Quando a gente fala intradérmico, 0,2 não dá para fazer. Então tem que fazer 2 aplicações de 0,1 no antebraço na inserção do músculo deltoide. Então, também no dia 0,3714. Então são 4 dias que se faz a vacina, 4 doses que se faz, né? Ou pela via intramuscular, com dose total, ou intradérmica, com dose menor, podendo eventualmente passar de uma via para outra. Quer dizer, é possível começar pela via intramuscular, se foi num local, no fim de semana, no pronto-socorro, onde não tem gente habilitada para fazer pela via intradérmica, e continuar a profilaxia pela via intradérmica nos dias seguintes, já com o pessoal mais habilitado. Então, como eu disse para vocês, 4 doses, e repito aquela situação que eu falei no início. Hoje nós só temos vacina de células vero. Se a pessoa tiver um choque anafilático aqui no dia 0, por exemplo, e se houver indicação, nós temos que manter a vacina no dia 3, 7, 14. E temos que internar o paciente para continuar a profilaxia, porque nós não temos outra opção de vacina no Brasil nesse momento. Bom, o soro heterólogo ou imunoglobulina humana antirrábica. Essa também é a indicação clássica, que também não estamos inventando nada, é o que a gente sempre fez no Brasil, desde que o soro, desde que a imunoglobulina existe. Aqui tem um complicômetro muito grave, porque numa das bulas de soro fala em dose máxima de 3.000. Essa dose máxima não existe. A gente pode discutir, não vou ter tempo de discutir agora, essa dose máxima é complicado a gente falar em dose máxima. Não existe essa dose máxima em lugar nenhum do mundo, diga-se de passagem. Só existe na bula de um dos produtos. Então, a dose do soro é de 40 e da imunoglobulina 20 unidades por quilo de peso. Ela é aplicada só em acidentes graves. Eu já expliquei isso para vocês, que a vacina leva 7 dias para dar resposta, e a melhor aplicação é infiltrar na lesão. Esta é a indicação mundial também, né, que a gente, infelizmente, não temos pessoal para fazer isso no Brasil. A maior parte das vacinas do que nós temos é aplicada direto no glúteo, quer dizer, a grande parte das profilaxias é feita com a dose aplicada no glúteo. E por isso, mais um motivo, inclusive,
para a gente manter a dose de 40 unidades sem dose máximas, porque a eficácia da vacina aplicada no glúteo é muito menor do que a infiltração. Né? Então, quer dizer, é um problema que nós temos, né, é clássico, e é difícil mesmo. Como é que eu vou falar para o indivíduo que está lá no Rio Amazonas atendendo uma lesão para o morcego, fazer infiltração da lesão, que é um processo difícil, doloroso e complicado. Então, não é fácil fazer isso. Aqui, com a falta do produto, né, com a falta do soro heterólogo de imunoglobulina, que está acontecendo nos últimos anos, a gente tem uma das alternativas, né, que nós temos trabalhado, não é a melhor alternativa, é infiltrar e o que sobrar não aplicar no glúteo para deixar para outros pacientes. Então, isso eu acho que vocês estão fazendo, é uma recomendação do Ministério da Saúde, é possível fazer isso, se conseguir infiltrar a lesão, o que sobrar não aplicar no glúteo. Então, é uma alternativa para uma situação de emergência. Mas, eu repito, é um absurdo faltar soro no Brasil, que nunca faltou. O Brasil tem condição de fazer soro, esse soro, o soro heterólogo não é vendido no comércio externo, nós temos condição de fazer, sempre fizemos, né, mas é um grande produtor de soro. Então, o que nós temos que brigar realmente é para o soro voltar, e não para alterar a norma. Bom, e o soro é contraindicado a partir do 7º dia, por aquilo que eu falei para vocês, né? A partir do 7º dia já tem a resposta à vacina. Então, se no momento do acidente ele não for aplicado, aplicar o mais rápido possível, mas nunca depois do 7º dia. Então, aquele gráfico que eu apresentei para vocês, o soro segura o vírus aqui na lesão, no início do processo, enquanto a vacina dá a resposta a partir do 7º dia. Bom, pacientes vacinados anteriormente. Esses pacientes, no caso de um novo acidente, ou se o paciente tiver profilaxia anterior, por exemplo, um veterinário que tem pré-exposição, no caso de acidente, a conduta são 2 doses de vacina só, no dia 0 e 3. E, de novo, você intramuscular, intradérmico, e não há indicação do soro heterólogo ou da imunoglobulina humana antirrábica. Então, pacientes que tomaram 2 doses de vacina, até 2 doses, pelo menos 2 doses anteriormente, no caso de um novo acidente, eles têm que tomar mais 2 doses, sem soro, sem nada. Né? Isso também é norma da Organização Mundial de Saúde, é recente, tudo isso que eu estou falando para você, muita coisa está na norma de 2018 da Organização Mundial de Saúde. Bom, quanto à profilaxia pré-exposição, ela é indicada para profissionais de risco. Eu não vou ter muito tempo de discutir atualmente, né, agora, hoje, né, a profilaxia pré-exposição, mas é indicada exclusivamente para profissionais de risco, que são basicamente, né, veterinários, quer dizer, eu acho, para estudantes de veterinários deve ser indicado, pessoal de laboratório, pessoal de campo, que mexe com autópsia, né, que se expõe, pessoal que mexe com morcegos, por exemplo, né, não tem dúvida nenhuma, que precisa vacinar esse pessoal, e vai ficando aí por esses grupos. Né. Tem dado algumas discussões atualmente, quer dizer, não há indicação de profilaxia pré-exposição, por exemplo, para ONGs, a não ser que seja um caso excepcional de ONG, de alguém que mexa com animal silvestre. Né? De ONG, de uma maneira geral, quer dizer, não há indicação de profilaxia para esse pessoal. Para ONG, para pet shop. Se a gente for vacinar pet shop, quer dizer, não vai sobrar vacina no mundo, quer dizer, não tem condição de vacinar, né? Todos os funcionários de pet shop, não há indicação para esse pessoal. Né? Carteiros também, não há indicação de vacinar esse pessoal. Exclusivamente pessoal exposto com frequência ao risco. Basicamente veterinários e grupos que trabalham com morcego, e vai ficando por aí a indicação. A gente pode até voltar a discutir esse assunto com mais detalhes. Nós temos indicado a via intradérmica, e aqui sim, né, como a vacina pré-exposição não tem urgência, então é possível centralizar a vacina em locais onde tem pessoas treinadas para fazer a via intradérmica, né, acumular um grupo de pessoas e fazer a vacinação lá.
evitar o máximo possível a via intramuscular para economizar o produto. Se na pós-exposição isso é difícil, porque não tem gente treinada em todos os postos para fazer a via intradérmica, na pré-exposição, aí, com agendamento, centralização, é possível fazer a profilaxia via intradérmica. E a sorologia. No caso de profissional de risco, a sorologia é indicada. A frequência dessa sorologia pode mudar. Né? Aí depende do risco que a pessoa está exposta. Aí pode-se fazer a sorologia a cada 2 anos, a cada ano, mas pelo menos a primeira sorologia, a partir do 14º dia após a última dose, é importante. Né? E profissionais de alto risco, então aqueles que mexem com morcego, principalmente, né? Ou que mexe em laboratório, ou que mexe com autópsia de cães e gatos, a indicação é fazer a sorologia a cada 6 meses. Né? O padrão ouro, a cada 6 meses repete a sorologia, se o título estiver baixo, faz uma dose de reforço e se acompanha esse indivíduo. E a conduta, em caso de acidente de um profissional de risco, depende do histórico de vacinas e sorologia do paciente. Não existe uma conduta única. A gente pode pegar um paciente, bom respondedor, que toma a vacina e o título dele nunca cai. A pessoa está com 15, 20 anos com o título alto. A pessoa, se ela tiver um acidente, não precisa fazer nada, porque ele está acompanhando, a sorologia, o título é alto. E podemos pegar o contrário disso, não? O que é uma situação comum também, um veterinário que tomou a vacina na faculdade, tem um acidente, nunca mais fez sorologia, nunca mais tomou vacina. Né? Então, esse caso precisa, de acordo com a situação, de acordo com o acidente, né, a gente tem indicação até de fazer reforços, novos reforços com a vacina. Então, o capítulo pré-exposição é um capítulo muito, muito grande, né? Eu me prontifico a discutir com vocês, se houver necessidade, não dá para esgotar aqui nessa apresentação. E é isso que eu falei para vocês, né? Tem pessoas que têm título muito alto e esse título não cai. Né? Ou então esse título cai depois de alguns anos, ele volta aqui para 0 depois de alguns anos. Então, para a gente indicar profilaxia para um profissional de risco, a gente precisa saber, né, qual é o perfil dele, como é que ele responde à vacina. Bom, e para finalizar, esse é o último slide, eu vou encerrar para passar para as perguntas, é um comentário que vale a pena fazer, um projeto que está sendo desenvolvido no Pará, né, de vacinação de pré-exposição de populações de alto risco. Vocês lembram que eu mostrei no slide, o Pará, em 2008, teve 10 casos, né, numa das regiões lá, população ribeirinha, né, que são atacados, espoliados por morcegos com frequência, e tem, quando passa o vírus da raiva lá, a quantidade de óbitos é muito grande. Em 2007 foram 70 óbitos, né? Agora em 2018, 10 óbitos, teve também 3 casos no Amazonas. Então, existe uma indicação da Organização Mundial de Saúde, né? Isso é uma indicação nova, também uma coisa recente, de vacinar esse pessoal, né? Fazer uma profilaxia pré-exposição com 2 doses, né? E acompanhar ele, né? Porque é possível que isso dê alguma proteção para as pessoas, não tem certeza se esse pessoal vai estar protegido ou não, e durante quantos anos esse pessoal vai estar protegido. Mas como não há nenhuma outra opção, né, para essa população, acabou sendo uma boa alternativa. Então é possível que vocês leiam, já tenham lido, né, esse projeto de vacinação de pessoas que moram em situação muito longe, não é, que eles não têm condição de procurar atendimento médico rapidamente, no caso de espoliação por morcego, e pessoas, inclusive, que sofrem com frequência a espoliação pelos morcegos. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês, né? Um pouco da doença, um pouco da profilaxia, como é que nós estamos ontem e para hoje, como é que nós vamos andar nessa situação. Quer dizer, nós temos muito que avançar em relação à raiva, nós conhecemos
a vacina aí há 4.000 anos, até hoje não temos tratamento para a raiva, e todo o esforço que a gente faz de profilaxia, dá para ver a complexidade, não é, do que é se fazer uma profilaxia para essa doença, a utilização de suas vacinas. E eu fico à disposição de vocês para responder as eventuais perguntas. Obrigada, doutor Wagner. Foi maravilhosa as explanações. A princípio, não temos nenhuma pergunta do pessoal aqui, só alguns colegas mencionaram que concordavam com a questão do desperdício, né, de iniciar uma profilaxia com cão sadio, observável. Eu que tenho uma dúvida a princípio, vamos ver se mais alguém se manifesta, por favor, vamos aproveitar o momento, doutor Wagner, que ele está aqui com a gente. Eu fiquei com a dúvida que eu queria sanar com o senhor. Com as alterações do protocolo da nota informativa 8 de 2022, desse ano, que atualizou o protocolo de profilaxia da raiva, a questão da administração do soro, que a gente até, baseada nessa nota informativa, a gente já até disparou alguns documentos, né, e tem tentado fazer as orientações conforme consta nela. Eu entendi perfeitamente que o senhor falou a questão da dificuldade, né, que a gente até acredita que muitas equipes aqui terão dificuldade de seguir as novas orientações. Mas queria só que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, a questão do que consta na nova nota informativa, né, se realmente, se não houver condição, mantém a questão do restante administração, do soro ou imunoglobulina ser administrado no glúteo. Olha, a conduta no Brasil, clássica, é essa, não é? A gente sempre falou para fazer a infiltração do soro, mas isso, sabe que pouquíssima gente faz. E normalmente quem faz é hospital universitário, e é difícil fazer. Primeiro que é dolorido, não é? Infiltra, sem anestesia, sem nada, é um procedimento doloroso. E segundo, tem pouca gente capacitada para fazer isso. Não tem gente. Agora, a indicação de filtrar é uma indicação antiga, quer dizer, a gente sabe, tem muito trabalho, ninguém pesquisa mais isso, não é? Até uma questão da ética animal, ninguém pesquisa mais. Mas tem muito trabalho que mostra isso, né, com soro marcado por isótopo de carbono, esse tipo de coisa, radioativo. A infiltração do soro ela é muito melhor, porque concentra todo o soro diretamente na lesão. E quando a gente faz a aplicação intramuscular, isso tem que cair na corrente sanguínea até chegar na lesão. Então, a infiltração é um procedimento muito melhor. Não resta dúvida. Agora, a gente sabe que não é possível fazer a infiltração. Por isso a gente indica, faz intramuscular e faz a dose por quilo de peso, que foi o que nós sempre fizemos no Brasil. O que é importante frisar, que mesmo fazendo a infiltração, não fazendo infiltração e fazendo soro intramuscular, nós não temos óbito de raiva no Brasil. Pessoas que tomam profilaxia com vacina e soro intramuscular e que começa no tempo certo, não vai a óbito, não temos óbito. Todos os óbitos, todos, sem exceção os óbitos, pelo menos desde que eu acompanho, há mais de 20 anos, todos os óbitos que nós temos de raiva no Brasil, a falha da profilaxia. Não foi feita a profilaxia, né? O paciente não recebeu nem vacina, nem soro, ou recebeu muito tarde. E nós tivemos este caso de São Paulo, em 2018, que nós acompanhamos bem, ele levou 20 dias para começar a profilaxia. 20 dias, que é tempo suficiente para o vírus chegar na terminação nervosa. É um período muito grande. Agora, desses acidentes que nós temos, que eu acompanho, acidentes gravíssimos, acidentes com morcegos diagnosticados, inclusive, identificados como morcego com raiva, a profilaxia feita com vacina e soro intramuscular, ela é suficiente para segurar a infecção e a pessoa não desenvolver a doença. Então, nós não temos nenhum caso de raiva humana no Brasil
que tenha ocorrido após o paciente ter tomado a vacina e o soro intramuscular. Todos os casos, ou faltou alguma coisa ou começou muito tarde. Então, quer dizer, aparentemente, a gente tem uma certa confiança que o soro intramuscular, embora não seja a melhor forma de aplicar, ele deve ter algum peso, ele deve acabar funcionando. Agora, o problema é esse, quer dizer, a gente não pode se conformar com a falta do soro. Quer dizer, nós não estamos falando em utopia, não é assim, precisa ter soro. Assim, para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos usam soro em todos os pacientes. Essa conduta de acidente leve não dá soro, eles não fazem isso nos Estados Unidos, nem nos Estados Unidos nem no Canadá, eles dão soro em todos os pacientes. Quer dizer, eles querem risco zero. Então, para eles, qualquer acidente é grave, qualquer acidente é soro e vacina. E nós já utilizamos bem menos, porque nós só indicamos, de acordo, aliás, com que a norma que a Organização Mundial de Saúde indica, nós só indicamos para acidente grave. Agora, faltar soro é um absurdo. Não é? Então, o que nós podemos? Faltar soro, nós estamos nos adaptando a essa situação. Chegam 2 pacientes que precisam de soro, só tem soro, não tem soro suficiente, a gente divide entre os 2. Então, é até possível fazer isso. Agora, o que a gente não pode é mudar a norma. Porque está faltando soro, não podemos mudar a norma, escrever uma norma errada. Vai faltar soro, vai faltar vacina do sarampo, a gente não pode escrever lá, não dá mais a vacina do sarampo. Tem que dar durante um ano e o Ministério que se vire de arrumar a vacina. O soro, a indicação melhor é essa. Infiltrar e o que sobrar fazer intramuscular. Né? Mesmo a norma de 2018, que lança a questão de só fazer infiltração, ela é muito confusa, ela não lendo aquilo, esmiuçando, indo atrás da bibliografia que ela cita, a gente vê que não dá para fazer isso. E, aliás, nenhum país sério fez isso. Os Estados Unidos não faz isso, o Canadá não faz, ninguém faz. A norma brasileira ela é muito igual à norma da Austrália. Na Austrália, o que é praticamente idêntica à norma do Brasil e da Austrália. Mas também a Austrália, nenhum país suspendeu a questão da dose máxima, não é, de fazer sua infiltração. Que eu saiba, nenhum país, não sei, Afeganistão, Índia, onde tem raiva, não sei o que eles fazem. Mas o que a gente acompanha aí pelo mundo, ninguém fez essa alteração. E a gente tem lá no Ministério, vem aí, quando é que vai voltar a distribuição normal de soro? Porque nunca faltou soro no Brasil. Essa questão de faltar soro no Brasil é uma coisa muito recente. Obrigada, bem esclarecedora, doutor. Eu queria também mais uma dúvida. Como a gente tem muitos herbívoros positivos para a raiva, e assim, às vezes a gente só tem um contato com o paciente que teve o contato com aquela saliva, colocou a mão na boca daquele animal, às vezes com um tempo já decorrido desse contato. E a gente preconizou, desde que a gente conseguiu, né, alinhar as ações entre agentes de defesa e a gente, para considerar caso leve aquela pessoa que teve contato com essa saliva, diretamente com a saliva, sem lesão aparente, justamente pela questão que a gente sabe que existe um contato muito grande, às vezes o paciente chega até nós com um tempo já desse contato, e para acidente grave, se houvesse lesão aparente, ou ao invés, né, da lesão profunda, como classifica o acidente grave, e manteria a questão do possível contato da saliva com a mucosa. Eu queria fazer essa pergunta para o senhor, se a gente mantém, ou se a gente realmente tem que contar isso como sendo leve só com a lesão superficial, grave só com a lesão profunda, lembrando que também nessa nota fala das possíveis lesões que existem na mão dessas pessoas, são pessoas que às vezes não conseguem se expressar direito, não vai lembrar assim, há um mês atrás ele tinha uma lesão, não tinha, e que eles têm um extremo contato com esses animais. A maioria das pessoas tenta, manipula esses animais suspeitos. Eu concordo com você, é por aí mesmo. Né? Aliás, sempre na dúvida a gente acaba indicando profilaxia. Né? Mas, basicamente, precisa ver, tirar a história do paciente, ver
credibilidade, não é, do paciente, não é, da informação que ele dá, e o tipo de contato que ele teve. Quer dizer, esse pessoal de campo, quer dizer, é muito comum realmente eles terem lesão, não é, pequenas lesões na mão, e um mês depois realmente ele não vai lembrar se tinha lesão ou não, não? São situações complicadas, né? Situações que a gente acaba tendo dúvida. Então, mesmo o boi sendo um mau transmissor da doença, quer dizer, não pode afastar o risco, né? Existe sim risco de transmissão, porque o vírus é encontrado na saliva. Agora, cada caso precisa ser analisado individualmente, né? Na dúvida, sim, sempre faz a profilaxia, quer dizer, pequenos acidentes, né, ou não acidentes, senão, porque na mão, o problema é que na mão a lesão é sempre grave, né, porque se a pessoa tiver um corte na mão, por exemplo, a indicação é sempre fazer soro e vacina, porque a mão é uma região de muita terminação nervosa. Então, acho que cada caso tem que ser avaliado individualmente, mas o caminho é esse, que você propõe, o caminho é esse daí mesmo. Agora, quer dizer, uma das dificuldades que nós temos com a raiva, não é que a vacina da raiva, a indicação, ela é muito flexível. Não? Acho que as pessoas têm dificuldade de entender. Porque quando a gente fala em vacina do sarampo, por exemplo, o sarampo dá, primeira dose da vacina do sarampo dá com 12 meses de idade. Bom, todas as crianças do Brasil, todas, sem exceção, com 12 meses precisa tomar vacina. Então, ela é muito rígida, é muito fechada. Na raiva, a gente tem todas essas variantes, né? O cão que é passível de observação, que não é, que mudou, o gato que sumiu, a lesão é na mão, é no braço, que a gente tem a dificuldade mesmo que a gente tem, que todos nós temos, e principalmente o pessoal da rede tem, né? Absorver essas informações. Né? Tanto é que a gente, se vocês notarem, pegarem as normas atuais, elas são bem mais simples que as primeiras normas. Não? Quando eu participo já da redação de norma da raiva há muito tempo, as primeiras normas que nós escrevemos lá em 2002, 2003, ela é cheia de detalhes. Assim, isso daí complica tanto a vida do coitado que está lá no campo trabalhando, que a gente foi eliminando o máximo possível de detalhes, né, e deixar a norma a mais limpa possível. Né? Agora, assim, tem situações que não temos resposta e observar mesmo e analisar, né, e mudar lá de acordo com o que a gente vê. Né? Mas o caminho é esse mesmo. Né? Eu acho que tentar facilitar ao máximo a vida da pessoa que está lá na frente. Obrigada, doutor. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas é por aí. Respondeu sim, que avaliar cada caso, né? Inclusive a Luciana de Araguaína está perguntando, contato com saliva de bovino suspeito em derme sem lesão, aí vai avaliar, Luciana, igual o doutor falou. Ver direitinho a histórica, ver se realmente ele tem essa certeza ou não, uma possível lesão ou não, né? A gente tem feito essa recomendação, mas está específica para o animal suspeito pela ADAPEC. Então, a ADAPEC foi lá, viu os sintomas neurológicos, às vezes já coletou a amostra, ou posteriormente essa amostra vem positiva para a gente se preocupa principalmente em relação a esse tempo decorrido, não haver uma memória tão fidedigna, se havia essa lesão, se essa saliva não caiu, e o doutor mencionou que essa questão de tentar analisar o máximo possível. Se houver dúvida, eu acredito que a raiva a gente sempre fala, a gente pega pelo excesso, né? Ainda mais contato animal positivo, né, doutor? O que precisa evitar, né, é o pânico, né? Porque isso é o mais difícil, né? Nós tivemos duas situações aqui que vale a pena falar. Uma vez morreu um cavalo do Aras, esse cavalo aí de Aras mesmo, um cavalo caríssimo. Aí veio lá um pedido para vacinar 14 pessoas do Aras. 14 pessoas? Aí nós fomos lá discutir com o proprietário do Aras. Né? Bom, das 14 pessoas que ele pedia a vacinação, uma era uma secretária, que era datilógrafa, né? Nunca viu cavalo. O porteiro, né, que também nunca teve contato com o cavalo. Bom, das 14 pessoas, teve um que andou de cavalo. Mas andar de cavalo não transmite a doença. Né? O cavalo estava de roupa, andou.
Bom, das 14 pessoas que eles pediram vacina, só um precisou tomar vacina, que era o próprio veterinário, que era ele, que era o dono do Aros, e que não tinha vacina. Agora, esse teve contato com o animal, esse mexeu, esse deu remédio, mexeu na saliva, se cortou. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para evitar um pânico, assim, né? As pessoas entram em pânico, a coisa não para, chamam pelo jornal, né? Teve uma situação também de raiva num cavalo, que todo mundo alimentava o cavalo morreu de raiva, e puseram no jornal, o cavalo teve raiva, precisa tomar, todo mundo tomar vacina. Aí no dia seguinte tinha 200 pessoas para tomar vacina, né? E se a pessoa não tomou, nem teve contato com o animal, não precisa vacinar, né? E a vacina precisa ver o contato que a pessoa teve, né? Se ela foi lá, só jogou a comida para o cavalo, não há nenhuma indicação. Então, basicamente, precisa analisar, né? E acalmar um pouco, né? Baixar um pouco a agitação do grupo. Né? Quando tem um caso de raiva, né, normalmente eu tenho um pouco de pânico, assim, inclusive com a população. Né? Isso mesmo, a gente tem observado, né, Edilene, também em algumas situações. Boa tarde, doutor. Em relação a gente, nesse ano já foi diagnosticado 19 casos, né, em herbívoros no estado do Tocantins, pela Agência de Defesa Agropecuária. E a gente tem tido esse cuidado, né, relacionado justamente com essa questão, às vezes, da falta de informação ali do produtor, que tem contato direto com a saliva, né, do animal. Aí, assim, o que a gente tem feito é isso mesmo, né, avaliado, né, Isa? Cada situação em específico, mas a gente vê que às vezes tem dificuldade de coletar informações do próprio produtor na hora, né? Aí é só fazendo essa observação que a gente tem feito esse trabalho, né, juntamente com a Secretaria de Estado de Saúde, justamente para evitar essas situações. Tem a questão também de situações específicas de espoliações de morcegos hematófagos, né, que a gente tem atuado nessas situações e monitorado esses abrigos, né, especificamente. Mas ficou muito claro, assim, essa é uma observação que a gente faz, né, que a gente tem tido esse trabalho feito aqui no estado do Tocantins, e parabenizar pela palestra. Excelente as informações, eu creio que todo mundo aqui ficou muito satisfeito, né? E agradecer mais uma vez. Olha, aí precisa avaliar cada situação, né? Mas, por exemplo, o pessoal que mexe com morcego, esse pessoal precisa ter pré-exposição, né? Porque esse pessoal corre risco, né? Não pode brincar com isso. Eventualmente, até se a raiva tiver uma raiva concentrada numa região e tiver algum tratador que mexa muito no animal, até também pensar em fazer pré-exposição para essa pessoa também, não é? Não está fora de propósito. Não é? E pensar também nos veterinários. Não? Eu não sei, pessoal que faz autópsia em campo, por exemplo, autópsia em campo é uma coisa até um pouco rudimentar. Né? Nós tivemos, acho que 10 anos, 12 anos atrás, teve um veterinário que morreu, fez autópsia e acabou indo a óbito, acabou tendo raiva e morrendo. Não, eu não tenho mais detalhes, eu sei que ele foi a óbito. Então, quer dizer, as pessoas muito expostas, e principalmente se tiver foco, né, de raiva em alguma região, e de algum tratador que tenha muito contato com esses animais, até pensar em fazer profilaxia para ele, para exposição, não fazer disseminada para o bairro inteiro, mas no tratador, ou uma ou duas pessoas que mexam muito, né, que cuidam do animal, até pensar em fazer profilaxia para exposição para eles. Né? É uma alternativa também. Agora, pessoal que mexe morcego, sempre. Né? E pessoal que faz autópsia também sempre. Né? Esse pessoal não pode brincar. Né? O pessoal que está bem exposto. Obrigada, doutor. A gente faz o acompanhamento dos colegas, né, da PEC, que fazem parte das equipes de captura, e desde o ano passado a gente implementou fazer a sorologia semestral, para monitorar melhor eles. Tá? Aproveitar, queria fazer só uma perguntinha rápida, aproveitar que o senhor é do Instituto Pasteur. A gente tem acompanhado a titulação deles, e a impressão que eu tenho é que às vezes são kits diferentes, porque às vezes a titulação vem maior que 5
1,66, se eu não me engano. Em outros momentos é só maior que 2. Aí eu fico um pouco preocupada, eu e o César, que eu acredito que ele esteja aí, que é o colega da ADAPEC que monitora também, que a gente tem, principalmente nesses colegas das equipes de captura de morcego, a gente tem tentado manter pelo menos a titulação 1 neles, o 1UI. Aí, assim, quando vai para o próximo e dá um valor um pouco baixo, eu fico um pouco preocupada. A gente até fica assim, a gente faz uma nova dose para a titulação ter certeza que ela está maior, ou essa questão do kit pode estar influenciando, é melhor a gente ir direto para a coleta e fazer a titulação, para não correr o risco também de expor eles a um grande número de doses de vacina. Olha, o laboratório do Pasteur mesmo que está dando esse resultado, ou são outros laboratórios? Eu não acompanho muito isso. Né? Eu tenho a impressão que o Pasteur sempre fazia as diluições e dava o título, pelo menos mais alto, assim, acima de 4, ou coisa parecida. Agora, a evolução do título, quer dizer, é uma coisa absolutamente individual, né? A gente encontra pessoas que têm título 06, por exemplo. Né? Faz a pré-exposição título 06. Essa pessoa, a gente fica muito preocupado com ela, né? Porque esse título cai normalmente não em 6 meses, né? Normalmente leva um pouco mais de 6 meses, mas até um ano cai. Então, eu acho que aí precisa análise de cada pessoa, não é? Individualmente de cada pessoa. E principalmente se a queda do título for muito brusca, tudo isso, né? A gente pode pensar em doses de reforço, né? Acho que aí depende da avaliação individual mesmo de cada pessoa. Tá bom, e tem um outro problema também, que é o envelhecimento, né? O sistema imunológico também envelhece, né? Ele, depois de uma certa idade também que varia, a resposta também diminui. Então, pessoas que responderam muito bem durante a vida inteira, depois de 50, 60 anos, a resposta pode ser menor também. Ótimo. Tá bom, doutor, muito obrigada. A gente não tem mais nenhuma pergunta para o momento, só a gente mesmo que fez, mas foram bastante esclarecedoras. A gente quer agradecer ao senhor por esse momento tão rico, né? Como eu falei, né? É o primeiro momento que a gente tem uma aula após essa atualização do protocolo, ainda mais uma aula com o senhor, que é um profissional de grande renome. A gente fica muito feliz pela presença, quer ter outras oportunidades. A gente agradece a presença de todo o pessoal. Eu acredito que eles tenham entendido tudo. O senhor tem uma fala muito clara, né? Eu acredito que por isso também não tenha surgido mais dúvidas. Mas essa web vai ficar gravada, também se houver... Os que não assistiram, já reforça para os colegas também estar assistindo, né, para a gente conseguir alcançar o maior número possível de profissionais atualizados. E a gente, Secretaria do Estado, a ADAPEC, queria agradecer imensamente ao senhor. Desde o primeiro contato, o senhor foi extremamente atencioso, já confirmou com a gente que poderia. E queria agradecer de coração por estar participando dessa atualização aqui dos nossos profissionais e da nossa semana de raiva aqui conosco. Muito bom, é um prazer conversar, foi um prazer muito grande conversar com vocês. Estamos à disposição aí. E só uma pequena correção, eu estou vendo aqui, sempre sai alguma coisa errada. O e-mail que eu pus aí, Pasteur Saúde, é tudo com minúsculo, né? Acho que está no ar aí, tem um Pasteur com letra maiúscula aí, né? O e-mail é todo com minúsculo. Mas em questão de dúvidas, qualquer coisa, tem o telefone, qualquer coisa, vocês podem ligar, não é? Eu só não peço para dar o telefone para paciente, porque aí acaba meu sossego. Mas a equipe de saúde, né, a gente, se eu não estou nesse telefone, o pessoal, inclusive do Pasteur, tem autorização para dar o meu celular particular, né? E em caso de dúvidas e pela gravidade da doença, né, a gente está sempre à disposição para conversar, esclarecer e resolver problemas de emergência. E foi uma satisfação muito grande conversar com todos vocês. Obrigada, doutor. Uma boa final de tarde, já iniciando a noite para todos. A gente, então, vai finalizar convidando o senhor, doutor Wagner, e os demais colegas aqui do Tocantins a participar também. Amanhã a gente vai ter uma fala
da ADAPE, que é a Secretaria do Estado de Saúde, sobre a situação epidemiológica da raiva humana e animal no Estado, e na quinta-feira falar sobre as ações que os órgãos executam de maneira compartilhada, um complementando as ações dos outros, para que a gente consiga manter, né, controlada essa doença, que não venham outros casos, principalmente humanos. Então, a gente agradece a todos. Mais uma vez, doutor Wagner, muito obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde.